Olá, o nosso grupo é formado pela Ana Guerra e Larissa Quintão, e iremos falar sobre o Morro do Papagaio. E esses são os e-mails das pesquisadoras para contato. A favela do Morro do Papagaio é uma tipologia habitacional popular oriunda da autoprodução. Surgiu no início do século XX e está localizada na região centro-sul de Belo Horizonte. O morro está localizado na subbacia do Ribeirão Arrudas, que está localizada dentro da bacia do Rio das Velhas. Ele está localizado no Córrego do Leitão, que está circulado em amarelo na imagem. Dentro do Córrego do Leitão existe a barragem Santa Lúcia, que está circulado em verde. Nessa imagem podemos ver a localização do morro e como ele é próximo à barragem Santa Lúcia. Como mostramos na imagem anterior, o Morro do Papagaio está localizado em um fundo de vale, próximo à barragem, o que o torna propenso a enchentes e deslizamentos que ocorrem em épocas de chuvas. As avenidas Prudente de Moraes, Arthur Bernardes e Cônsul Antônio, destacadas na imagem ao lado, são focos de alagamentos e estão próximas ao ponto mais baixo da favela. Antes de falarmos sobre as políticas habitacionais do Brasil, falaremos sobre o surgimento das favelas. A primeira comunidade a surgir no Brasil foi o Morro da Providência, no Rio de Janeiro, em 1883. Ele veio a se formar porque os prefeitos de Barata Ribeiro e Pereira Passos começaram a derrubar os cortiços para higienizar as cidades. Encontramos uma frase do escritor Sérgio Bloch a respeito da formação do morro. Quando o então famigerado e temido Cabeça de Porco foi abaixo, quase 4.000 ex-escravos imigrantes e outros tantos pobres que ali viviam partiram, levando tábuas de madeiras dos cortiços para erguer casebres no Morro da Providência. E agora falando de fato sobre as políticas habitacionais no Brasil, em 1930, o país passou por uma grande transformação econômica no governo Vargas. O Estado passou a interferir na produção e na locação habitacional, regulamentando as relações entre inquilino e locador, produzindo moradia para os trabalhadores e estimulando a aquisição da casa própria através de leis. E isso visava impulsionar o urbano industrial no Brasil. Em 1942, houve o Decreto-Lei do Inquilinato, que congelou o preço dos aluguéis, desvalorizando o investimento na área. E isso ocasionou na diminuição da construção de novas casas de aluguel para a classe baixa, o que resultou no aumento da carência habitacional no país. Houveram inúmeras tentativas jurídicas de retomada de imóvel por parte dos locadores, o que fez com que diversas famílias brasileiras ficassem desabrigadas, deixando-as sem outras opções de moradia. O pós-guerra foi uma época difícil para os brasileiros de baixa renda, pois houve uma escassez de oferta e o que fez com que os valores solicitados pelos locadores fossem incompatíveis com o salário da população. Em 1946, a habitação passou a ser vista como uma questão social e de responsabilidade pública. Dessa forma, foi criada a Fundação Casa Popular, uma política habitacional que se preocupava com a baixa remuneração dos beneficiários, lutando contra residências multifamiliares que colocariam taxas de condomínio, por exemplo. Nessa época, também haviam outras instituições habitacionais como as IAPs. Na elaboração delas, a cidade se fazia presente, através de edifícios como hospitais, escolas e outras instituições. As questões habitacionais no país foram tratadas de forma fragmentada, não atendendo toda a população necessitada, apenas alguns grupos específicos. Durante essa época, a industrialização do país passou a consumir capital interno, pois o foco dos investimentos mudou devido ao valor desatualizado dos aluguéis e ao aumento do estímulo à casa própria. Dessa forma, as ações governamentais impulsionaram a indústria de materiais, as empresas de construção civil e novas tipologias, o que foi de grande relevância para o desenvolvimento da política habitacional brasileira. Essa industrialização resultou em um grande êxodo rural. Diversas famílias saíram das zonas rurais para as cidades em busca de melhores condições de vida. Porém, com os recursos limitados e a falta de opção de moradia, essas pessoas foram forçadas a buscarem abrigo através da autoprodução em favelas. Em 1950, vieram os IAPIs, uma produção massiva que não sacrificava as necessidades básicas de conforto e higiene. O conjunto habitacional era visto como um investimento. Dessa forma, a escolha dos materiais refletia na durabilidade do projeto. Também surgiram as IAPCs, que fizeram uso de conjuntos blocos. Ambas as instituições se preocupavam com o barateamento da obra, sempre buscando novas tipologias, processos e materiais construtivos. Durante essa época, as cidades começaram a se verticalizar e a surgir mais inovações construtivas. Porém, essas mudanças continuavam a não incluir toda a população. Em 1952, o governo Vargas tentou realizar algumas mudanças após reconhecer que os problemas eram questões de políticas públicas, iniciando um processo de facilitar o acesso aos benefícios sociais, ou seja, o acesso à cidade e sua infraestrutura. Inúmeros ministérios foram criados para abarcar as questões da habitação e das favelas.
o debate acerca das intervenções governamentais voltou a ser uma pauta atual. Muitos programas foram elaborados com alguns focos, como o êxodo rural, fornecimento de crédito para aquisição material, orientação técnica, fornecimento de materiais baratos e viabilização de aquisição de terrenos, dentre outros. A proposta do governo era criar um banco hipotecário de investimento e financiamento da habitação popular, um órgão que forneceria recursos e estrutura. De 1954 a 1960, houve uma crise política e a morte do presidente Vargas. A estrutura institucional foi interrompida, impossibilitando qualquer alteração. O governo JK, cujo slogan era 50 anos em 5, acelerou novamente a industrialização e o aumento da população a partir do êxodo rural. A elaboração e construção de Brasília inovou os parâmetros urbanísticos e a organização das quadras residenciais. Porém, a classe baixa não foi considerada na hora do planejamento, o que fez com que cidades satélites fossem surgindo ao redor de Brasília, locais onde os trabalhadores buscaram refúgio. Durante os anos de 1960 a 1962, após a urbanização acelerada no país, surgiu uma crise urbana e habitacional que levou inúmeras consequências para os governos seguintes. Em 1962, progressistas lutavam para implementar alternativas de baixo custo e sem um apoio externo, que buscavam implementar um assentamento habitacional para a população de classe baixa, usando tecnologias não convencionais e a participação da comunidade moradora. Essa ideia se formou com o intuito de reduzir o risco de revoltas, porém, se apoiava em um empreendimento em grande escala e de baixa qualidade, retrocedendo aos avanços conquistados. Nessa época, aconteceram inúmeras remoções de favelas existentes, buscando recuperar terrenos considerados valiosos. Houve, então, a implantação de conjuntos habitacionais unifamiliares, em terrenos afastados, para abrigar os moradores que foram removidos de suas casas. Muitas pessoas que defendiam a manutenção dos moradores nas áreas das favelas através da urbanização e regularização fundiária criticaram as remoções. Por consequência dessa remoção, aumentou o processo de socioagregação das comunidades. No período de 1964 a 1967, durante a ditadura militar, houve a urbanização da favela Brás de Pina, através do apoio de um órgão governamental da oposição à luta, Terra por Quem Nela Mora. Em 1963, o Seminário de Habitação e Reforma Urbana, SHRU, escreveu um documento onde descreveu os princípios da habitação, afirmando que ela é um direito do cidadão e uma responsabilidade do Estado. Nele foram listados os elementos primordiais para a questão habitacional: a participação do povo no desenvolvimento das comunidades, o papel da iniciativa privada na oferta da habitação de interesse social, a limitação do direito à propriedade privada e o uso do solo. O governo permitiu a incorporação das ideias do SHRU que não conflitavam com seus interesses, criando dessa forma o Banco Nacional da Habitação, o BNH. A partir de 1967, o SHRU exerceu um papel importante no avanço da reforma urbana. Ele impulsionou a criação de um órgão responsável pelo financiamento de recursos habitacionais, o Fundo Nacional da Habitação, além de um Plano Nacional da Habitação e um plano emergencial. O SHRU sofreu com o conservadorismo dos novos governos, e isso fez com que ele passasse a ser apenas influência ao longo dos anos em documentos e leis, como a Constituição de 1988, o Projeto Moradia em 1999 e em projetos governamentais do mandato Lula. Atualmente, está sempre em debate a discussão do papel das instituições e dos profissionais diante das questões habitacionais. Com essa linha do tempo, podemos ver que não existem programas habitacionais e nem políticas públicas voltadas para as favelas e seus moradores, o que fez com que as pessoas tivessem que optar pela autoconstrução de suas casas, contando com a ajuda de amigos e familiares. Como avanços acerca das políticas habitacionais do Brasil, temos o reconhecimento das questões habitacionais como sociais e de responsabilidade pública, a busca por inovações construtivas e tipológicas para aumentar e melhorar o acesso à moradia, a necessidade de órgãos públicos de planejamento e recursos voltados à habitação e o reconhecimento da importância da participação da comunidade no planejamento de políticas públicas. E como retrocessos, temos a fragmentação de programas e recursos que focavam em grupos específicos, a falta de reconhecimento da comunidade, a falta de planejamento a longo prazo e a ausência de inovações arquitetônicas. Aqui temos um infográfico que explica as relações sociais de produção dentro da autoprodução. A gente percebe que as políticas habitacionais que existem não comportam toda a população, por isso parte delas se vê sem opção a não ser adquirir um terreno em uma parte pouco valorizada da cidade, como em costas ou fundos de vale, e então acontece um mutirão entre amigos e familiares que vão se comover para poder construir uma casa simples, com energia através do gato e sistemas de planejamento feitos pelos próprios moradores.
A autoprodução, ela foi uma falta de alternativa que impulsionou uma parcela da população carente, como migrantes sem oportunidade ou uma classe trabalhadora com salários mínimos, a se firmarem em assentamentos precários e periféricos, apenas com os seus próprios recursos e sem auxílio governamental. E o Morro do Papagaio, ele é uma favela formada a partir da autoprodução, que vai estar localizada em costa íngreme, próxima a um fundo de vale, onde tem uma barragem, tornando a própria região propícia a alagamentos em épocas de chuva. Agora eu vou falar um pouco sobre o Morro do Papagaio e sua inserção urbana e direito à cidade. O Morro do Papagaio é uma favela de estilo de vida urbano, localizado na região centro-sul de Belo Horizonte. Seus bairros vizinhos são Santo Antônio, Santa Lúcia, São Bento, Vila Paris e Sion. Sua localização é de amplo acesso e possui uma fluidez urbana, ou seja, ele conta com vários equipamentos e serviços urbanos em toda a sua vizinhança. Ao seu redor tem pontos de ônibus, postos de saúde, espaços públicos como quadras públicas, praças, escolas e pontos de assistência social. Nas proximidades vão ser realizadas atividades como feiras, esportes nas quadras públicas em frente à barragem, lava-jatos, além de bailes funks e missas à igreja local. No âmbito da mobilidade urbana, a região ela é asfaltada em suas extremidades e acessos, com grande circulação de transportes públicos, além do trânsito local da cidade. Um dos seus acessos vai estar localizado na Avenida Nossa Senhora do Carmo, que é responsável por grande fluxo de veículos na cidade, conectando a região sul com outras regiões. Sua localização de fácil acesso e vizinhança se torna favorável para os moradores, uma vez que há a facilidade de encontrar equipamentos metropolitanos, espaços como feiras, supermercados e também há uma alta oferta de trabalho doméstico na região vizinha, que é muito residencial. A comunidade mantém uma relação de respeito e confiança com sua vizinhança, ajudando e recebendo ajuda quando necessário, como realizando mercados locais que fazem doações de alimentos para a favela. Aconteceu uma manifestação por paz em outubro de 2016 no Morro do Papagaio, quando um jovem foi atingido por uma bala perdida dentro da comunidade e acabou falecendo. Então, foi mobilizado um grupo de 50 moradores que caminharam na Avenida Nossa Senhora do Carmo, que é um dos acessos da comunidade. E a manifestação foi pacífica, foi uma forma de homenagear o jovem que perdeu a vida e também buscar uma paz para cessar a violência entre as gangues que existem dentro do Morro do Papagaio. Agora vamos falar um pouco da implantação da tipologia habitacional. O morro vai estar localizado em uma encosta íngreme. Como é possível ver na imagem, não possui uma malha estrutural definida, sendo composto por caminhos tortuosos e estreitos. Nesse mapa podemos ver as principais entradas, que estão marcadas de verde. A maior parte da comunidade é iluminada pelo sol da tarde, como é possível ver através do caminho traçado pelo sol no mapa. Por conta do morro pegar grande parte da insolação no período da tarde, as casas podem ficar muito quentes no final do dia. As chuvas em BH são mais intensas nos meses de outubro, dezembro e janeiro, e também são chamadas de chuvas de verão. Então, durante essa época, a região vai sofrer muito com alagamentos na parte próxima à barragem Santa Lúcia e deslizamentos próximos à Avenida Nossa Senhora do Carmo, que colocam a comunidade em risco. A comunidade possui poucas árvores em suas ruas e não possui áreas de lazer, o que faz com que a região se torne muito quente e com pouco sombreamento. Aqui temos uma ficha técnica do lugar. Está localizado na região centro-sul, em Belo Horizonte. O ano de ocupação inicial foi em 1929. O total de habitantes estima-se em torno de 17 mil. A área do terreno é de 477 mil metros quadrados. O perfil da demanda são famílias de baixa renda e a principal forma de produção é a autoprodução. A implantação da comunidade no terreno é irregular, onde os lotes não são padronizados e as ruas cortam aleatoriamente sem nenhum padrão, como a gente pode ver nos dois mapas que estão sendo mostrados. As ruas são asfaltadas, de largura pequena e não possuem nenhum passeio. A maior parte é iluminada por postes de luz e energias que passam por ali, e a porta de entrada para as moradias dão direto para a rua, sem nenhum recuo ou alguma proteção. As residências da favela possuem sistemas construtivos simples, de tijolos, muitas vezes sem reboco e com alguns materiais improvisados nos lugares de portas e janelas. As casas têm tamanhos diferentes, sendo dimensionadas pelo lote que ocupam. Dentro da comunidade, não há espaços públicos,
Mas em um de seus principais acessos, pela barragem Santa Lúcia, há um espaço com quadras poliesportivas e pistas de caminhada, espaços usufruídos pelos moradores. O morro se deu pela união de comunidades provenientes da autoprodução que ocuparam a área. Dessa forma, sua construção não foi planejada e sim vinda de uma necessidade da comunidade e acesso a recursos. Os moradores têm bastante orgulho do que conquistaram e estão sempre buscando melhorias. Por isso é comum que as casas passem por ampliações, geralmente incentivadas pelo aumento da família. Pela falta de planejamento, as casas não são pensadas para atender um conforto bioclimático ou de sustentabilidade. O terreno foi ocupado formalmente por 4 favelas que se uniram, formando o Morro do Papagaio. Algumas áreas ultrapassavam o limite formal, desencadeando em algumas tentativas de desapropriação, que ocorrem até os dias atuais. No ponto de vista do pesquisador, a implantação e organização dos lotes é preocupante, porque não há espaço entre as casas e as ruas são tortuosas e estreitas, além de não ter um planejamento para enchentes e alagamentos. Para os moradores, além da conquista de uma moradia, a pavimentação das ruas e a iluminação pública são resultados positivos diante da construção da favela. Por outro lado, se eles pudessem, eles teriam melhorado a implantação, já que os problemas de desabamento os preocupam bastante. As técnicas construtivas presentes nessa habitação são o betão armado estrutural e alvenarias de tijolos cerâmicos. A fundação geralmente é feita com tubulões e pilares moldados com paredes já levantadas, usando tábuas como formas. A hidráulica e o esgoto são simples para economizar no material, e as contenções são feitas, quando necessárias, com blocos de cimento. Por fim, a antena e o sinal de telefone são feitos pelo gato. Por conta desse tipo de habitação não possuir nenhuma política fundiária, os moradores são forçados a construir suas casas por meio da autoprodução, através de mutirões entre amigos e familiares. Mas, com o passar do tempo, a população conseguiu requerir algumas melhorias na comunidade, como a pavimentação das ruas, a implementação de postes para iluminação pública e a aquisição de caixas d'água para uso privado. A prefeitura tem em seu plano diretor a urbanização da área, o aumento da segurança e a implantação das linhas de ônibus para permitir maior mobilidade urbana. O morro também possui uma associação dos universitários do morro e o projeto de urbanização e pintura Vila Viva. Através da pesquisa, chegamos à conclusão que há melhorias para serem feitas, como beirais longos e árvores de copas altos para maior sombreamento e conforto climático dentro da comunidade. Para finalizar, essas foram as fontes de pesquisa que utilizamos para realizar esse estudo, além de uma pesquisa de campo. Muito obrigada pela atenção, espero que vocês gostem do nosso